neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. Em pastos verdejantes de flores sem rivais e as águas tranquilas me conduzirá. Minha alma refrigera com seu doce amor, na sua justiça eu vou caminhar. E ainda que eu andasse no vale da sombra, jamais eu teria temor, sim, porque ao meu lado pra sempre, ó Senhor, tu estás. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor para sempre é meu bom pastor, meu guia seguro por onde eu andar. A mesa prepara no manto de prazer e fazes de amor transbordar o meu ser. Suave misericórdia me há de seguir por todos os dias do meu jornadear. Com grande alegria, Senhor, eu venho a ti. Irei para
Quando recebemos o Espírito Santo, tornamo-nos pessoas cuja palavra, vida e conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Isto é dito por um grande pregador que ensina como vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente. Ouvintes preciosos, na verdade, o assunto é muito profundo e por demais maravilhoso. O assunto de recebermos o Espírito Santo e nos tornarmos em pessoas cuja palavra, vida, conduta testificam da verdade da mensagem cristã. Como disse São Paulo, tornarmos em epístolas lidas pelos homens, cartas abertas. Mas nós vamos formular uma pergunta nesse instante. Como se pode vitalizar a questão da vida eterna sem torná-la contundente? De maneira alguma. Não existe meio, se é que de fato o Espírito Santo está em nós e a nossa vida, a nossa conduta testificam da verdade. Notemos isto através do ministério de Jesus. Ele disse aos seus irmãos em São João capítulo 7, o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece. Por quê? Eu testifico que as suas obras são más. A vida eterna é Jesus. E ninguém pode vitalizar esta vida, essa questão da vida eterna. Ninguém pode pregar a vida eterna. Ninguém pode pregar a verdade sem tornar-se contundente. Ele disse no mesmo Evangelho de São João que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. Então Jesus foi um impacto. Se Jesus foi um impacto no seu dia, a sua igreja, a pessoa que tem vida eterna, também é um impacto. A sua vida é contundente. Isto é uma coisa inevitável. Quando nós recebemos o Espírito Santo, a ponto da nossa palavra, da nossa vida, da nossa conduta, testificarem da verdade da mensagem cristã, o mundo tem que estar chocado conosco. Não é que nós saiamos comprando briga, com um complexo de perseguição, contraindo e atraindo perseguições. Não. Por mais que procuremos ser fiéis, bons, amáveis, tratáveis, educados, por mais que tentemos fazer o bem, mas sob a orientação do Espírito Santo, mais incompatível será o mundo para conosco. O mundo se torna incompatível a cada instante com a pessoa que tem a vida cristã. Porque um está viajando numa direção e o outro está viajando em uma direção totalmente diferente. O profeta Amós pergunta: podem dois andar juntos
se não estiverem de pleno acordo? Pode uma pessoa que está ouvindo a voz do Espírito Santo, sendo dirigida pelo Espírito Santo, ter prazer nas mesmas vozes ou em outras vozes que estão dirigindo as pessoas que não têm o Espírito Santo? Paulo diz que o homem natural não discerne as coisas espirituais. Somente o homem espiritual pode discernir as coisas espirituais. Só pode ouvir a voz de Deus, o que é espiritual. Uma pessoa está ouvindo uma coisa, está aprendendo uma coisa. A outra está ouvindo outra coisa muito diferente, aprendendo outra coisa muito diferente. Então, elas nunca podem estar em pleno acordo. É certo que o advogado pode ter um companheirismo com o médico pode ter um companheirismo com o engenheiro, mas ninguém poria um médico para construir seu edifício e nem tampouco chamaria o engenheiro para diagnosticar o seu estado de saúde. Que tal? Um engenheiro defendendo a sua causa? Não tem jeito. Que tal? Como pode um cristão verdadeiro estar construindo para o mundo, ouvindo a voz do mundo, sendo dirigido pelo mundo? O salmista diz que o justo não anda segundo o conselho dos ímpios. Agora, aos Hebreus capítulo 3, versículo 7, há uma recomendação. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Eles ouviram a voz do Espírito Santo naquele dia, mas é que ela estava saindo da boca de um homem, apesar de ser um homem vindicado por Deus, chamado por Deus, um profeta de Deus, Moisés, mas era um homem como os demais. Era um homem de carne e ossos. Quem poderia admitir, estando num estado de incredulidade, que ali estava a boca de Deus? Eles se arrependiam somente quando o juízo caía. Somente quando o juízo caía é que eles se arrependiam. Isso é próprio do homem que não para ouvir a voz de Deus, tomar o conselho de Deus antes que chegue o juízo. Por isso todos eles pereceram, porque provocaram no deserto. As respostas das codornizes, o maná, ou outras coisas, porque o maná foi um alimento providenciado por Deus sem murmuração de ninguém. Foi vontade própria de Deus. Mas a carne não. A carne foi por causa da murmuração. Deus está dando muita coisa para o mundo, como deu lá no deserto, mas por causa da murmuração, por causa da exigência. O mundo está explorando as suas leis. Através das leis que Deus criou, Ele está dando tudo para o homem. Mas a Bíblia diz que eles pereceram. Eles pereceram, eles não tinham outra maneira de pedir a não ser através do profeta. Mas eles deixavam o profeta de lado. Eles não queriam a boca de Deus. E só quando o juízo caía que eles se arrependiam. E agora era tarde demais. Quando a chuva começou a cair, naturalmente muitos bateram na porta da arca dizendo: abre-nos a porta, Noé. Quando o noivo entrou com as virgens prudentes, as nécias ficaram gritando do lado de fora. Mas é porque o juízo caiu. Quem pode ouvir a voz de Deus? Qual é a mocinha adolescente de 14, 15 anos que pode atentar para o conselho da mãe antes de cair na desgraça? Depois vai chorar, tarde demais. Por mais que o mundo tente
naturalizar a desgraça feminina, a desonra, por mais que o mundo tente sociá-la, fazê-la social. Pesa uma expectação de juízo sobre ela, pesa uma expectação de juízo sobre os homens. E quando vão botar água lá no pé da cruz, é porque veio seca. Mas quando está chovendo, elas não temem abrir as suas bocarras. Eles não temem abrir as suas bocarras contra a chuva, porque está chovendo. Precisam sair para o baile, precisam sair para a farra, precisam sair para a orgia, precisam sair para o carnaval. Mas quando vem a fome, quando vem a seca, então vamos carregar litros d'água para o pé da cruz, uma superstição pagã. O melhor que nós fazemos, se podemos, em tempo, é ouvirmos a voz do Espírito Santo. Existe um provérbio popular que diz: quem não ouve conselho, ouve coitado. Mas isso se cumpre perfeitamente naquele que não ouve a voz do Espírito Santo. Este é um coitado. Mas ouvir a voz do Espírito Santo, através de quem? Por meio de quem? Por qual meio ele está falando? O próprio Espírito Santo testificará dentro de você quem está falando a verdade e quem é o mentiroso. O próprio Espírito Santo testifica dentro de você qual é a mensagem que você está ouvindo, que é correta, que é verdadeira, que pode te preparar para o arrebatamento. Todo mundo pode anunciar a volta de Jesus. Todo mundo pode pregar escatologia, pode pregar sobre as últimas coisas e até dramatizá-las. Mas nada disso operará em seu coração a fé perfeita para o rapto, senão a mensagem que Deus, o Espírito Santo, enviou para este fim. Nada, absolutamente nada. E se você é um predestinado para o arrebatamento, para as bodas do Cordeiro, fique sabendo, o Espírito Santo testificará dentro de você. Como quando Isabel, a Santa Isabel, aproximou-se da Santa Maria, Virgem Imaculada. As duas se aproximaram uma da outra. Então o que aconteceu? O Espírito Santo testificou dentro do ventre de Isabel que ali estava se aproximando a mãe de seu Senhor. Não tenha dúvida. Quando é de Deus, os que são de Deus conhecem a voz. Jesus disse: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Isabel disse: ó, o meu menino, a minha criança, saltou dentro do meu ventre quando a mãe do meu Senhor se aproximou de mim. Foi uma testificação. Quando você ouve uma mensagem, que é aquela que você clamava inconscientemente, às vezes, muitos anos, procurando aqui e acolá, e que você ouve uma mensagem que é de fato o que o fundo clamava dentro de você, o Espírito testifica: é esta. Chegou o que você queria, chegou o que você clamava, chegou o que você pedia. Quando Natanael encontrou-se com Jesus, sob o convite de Filipe, o que foi que aconteceu? Jesus revelou a sua vida, mostrou que ele não orava somente nas sinagogas, mas que orava debaixo de uma figueira. E logo a sintonia veio, logo a semente foi incentivada e Natanael manifestou o que ele tinha dentro. A mensagem chegou para ele. A mensagem chegou para 3 pastores lá no campo
E eles foram dirigidos por aquela voz, por aquela estrela, que o mundo naturalmente olhou e viu, bom, essa é uma estrela comum, isso é coisa comum, nós estamos acostumados a ver estrelas. O povo está acostumado com o Evangelho, está acostumado com coisas novas, todo dia aparece uma, mas quem tem a revelação, ouve uma mensagem e diz, não, esta não é comum, esta vem é como uma estrela nos guiando para onde está o Filho de Deus. É o próprio Espírito Santo que testifica dentro de você que você está ouvindo a voz de Deus. Agora, ele deseja falar, mas você está demasiadamente entretido com as coisas do mundo, inclusive com religião, procurando fazer uma obra para Deus. Você não pode ouvir sua voz. O profeta diz, pastor, você não vai se ocupar tanto, quer dizer, até com a obra de Deus, a ponto de depois não poder ouvir a sua voz. Não tem tempo. Lutero, quando ele estava com mais pressa, aí é que ele orava mais. E este é o mal deste dia. Ocupamos todo o tempo nas coisas e prazeres do mundo e não temos tempo para comunicar-nos com Deus e ouvirmos a sua voz. Mas agora você pode dizer, Senhor, eu estou ouvindo a tua voz. Testifica dentro de mim, pelo Espírito Santo. Fala o meu coração. Eu estou pronta, eu estou pronto. Eu estou desligada do mundo nesta hora, dos meus sentidos, da minha razão, das minhas necessidades, e quero apenas ouvir a tua voz. Que doce voz tem, meu Senhor, voz de amor tão terna e graciosa, que enche o coração da consolação que só o crente goza. Qual maior prazer de lhe ouvir dizer: vem, meu filho, vem escutar o que eu fiz por ti, tudo que sofri na cruz pra te resgatar. Deus vos abençoe, ouvintes amados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje tivemos uma maravilhosa escola bíblica dominical lá na igreja, Tabernáculo da Fé, às 8 horas da manhã, todos os domingos, como sempre, né? Todos os domingos, escola dominical. Hoje tivemos uma maravilhosa escola dominical com toda a igreja. Quem esteve ali foi ricamente abençoado. Sim, e à noite, daqui a pouco, 1h da tarde, teremos o trabalho com a mocidade. Às 5 horas da tarde, companheirismo. E às 18 horas, o grande culto de cura divina e libertação. Leve sua família ali, no Novo Gamo, bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Hoje à noite, às 18 horas, grande culto de cura, de libertação, ali na igreja evangélica, o Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, ali no Novo Gama, fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, no bairro Pedregal, viu? Aguardamos você hoje à noite, às 18 horas, grandioso culto abençoado, cura, libertação, pregação da palavra, louvores. É bênção estar no Tabernáculo da Fé. Hoje à noite aguardamos você com toda a sua família ali, viu? É bênção para você. Não desligue seu rádio. Olha, você pode acessar nossa página. Todos os nossos cultos e nossos programas de rádio são transmitidos através de nossa página na internet. Acesse aí, tabernáculodafébra.org.br.
Deus os abençoe, não desligue o seu rádio, teremos mais meia hora de programação Fé para Vencer ao seu favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou seu profeta, seu profeta. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus, já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. a palavra ele pregou, a palavra ele pregou, Com fidelidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Madeiro lavrado. Cortaram o madeiro, fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz, no caminho caiu. Mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como um malfeitor. Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com a coroa de espinhos, com a fronte sangrada, ao Pai suplicou. Transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 horas da tarde inclinou a cabeça e ali expirou.
foi feita assim, a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. Foi feita assim a cruz do Salvador, madeiro lavrado com pregos cravados, pesada ficou. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aos Gálatas, capítulo 3, versículo 11, 12 e 13. Ouvintes, filhos de Deus, aquele que escuta a palavra de Deus é de Deus. É, portanto, filho de Deus. Escuta não quer dizer somente no sentido de ouvir a palavra, escutar a voz, a pregação audivelmente. Não se trata apenas da audição. A audição é muito boa, é uma porta, na verdade, mas não é tudo. O que escuta, nesse sentido, é aquele que obedece, que pratica. Portanto, esse sentido, a audição, é uma porta, não é? Através deste sentido, da audição, nós ouvimos e entendemos que aquilo que ouvimos é a verdade. Aceitamos como a verdade e então damos tudo para obedecermos àquela verdade. É o que eu sempre digo. Se você crê que eu prego a verdade, então se assegure nisto como entre a vida e a morte. E se não, deixe-me falando sozinho. Não creia na minha pregação. Não creia em mim. Mas se você crê, então dê a sua vida pelo que você ouve, pelo que eu prego. Esta foi a convicção de todos os profetas, de todos os apóstolos, todos os mensageiros de Deus, que são verdadeiramente enviados por Deus. Eles pregam a palavra e quem cuida dela, quem é responsável por ela, é Deus. Vamos meditar um pouquinho nesse instante e deixar que mesmo os nossos sentimentos sejam mexidos, assim, feridos, sensibilizados por esta culpa que Jesus tomou sobre si por causa de nós. Se você soubesse que alguém morreu por causa de você, sendo que aquela pessoa estava inocente, alguém morreu por um crime que você cometeu, eu creio que você nunca seria uma pessoa feliz, de maneira alguma. Você seria uma pessoa frustrada. Você seria uma pessoa de uma consciência carregada, a menos que sua consciência já estivesse tão cauterizada,
você estivesse morto, com os sentimentos mortos. Então, quando nós sabemos e cremos que Jesus morreu, sendo ele puro, imaculado, não cometeu nenhum pecado, como diz a história, que Maria saiu batendo nos seus peitos, gritando: o que fez ele? O que fez ele? Quando ele estava sendo crucificado, injuriado, cuspido, pregado na cruz, ela perguntava: o que fez ele? O que fez ele? Em outras palavras, ela dizia: eu que merecia estar ali, não o preguem à cruz, preguem a mim, porque ele está sendo pregado ali por causa de mim, por causa dos meus erros, por causa do meu pecado. Então, somos os mais miseráveis dos homens, não? Somos infelizes quando deixamos o nosso sentimento ser traspassado por esta verdade, que um homem justo, tão justo, Deus encarnado, morreu por causa dos nossos crimes, por causa das nossas imundícias, tomando sobre si as nossas culpas. Não somos infelizes, não nos tornamos infelizes quando esta verdade traspassa a nossa alma e nos sensibiliza. Não. Sabe por quê? Na verdade, nós caímos em desespero, choramos os nossos pecados, nos arrependemos, mas nos tornamos as pessoas mais felizes do mundo. Isto porque, na verdade, ele tomou sobre si as nossas transgressões. Ele se fez maldição por nós. Ele foi pregado no madeiro, que foi lavrado especialmente por alguém. Sim, mas ele desceu à sepultura ainda, continuando. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou e ainda vai mais adiante um pouco. Ele foi assunto aos céus. E ainda prossegue a coisa. Ele foi derramado sobre aqueles que se arrependeram de seus pecados, que sentiram o traspasse desta espada. Porque quando furaram o seu lado, traspassaram o seu lado, saiu o quê? Água, sangue e espírito. 3 testificando na terra. Quando esses 3 testificam na sua igreja, que somos nós, então nós somos identificados com o seu sacrifício. Somos justificados, santificados e nascemos de novo. Somos batizados com o Espírito Santo. Isto é o derramamento dele. Se ele não fosse, ele não poderia ser derramado sobre a igreja. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo na igreja. Notemos que espécie de morte experimentou Jesus. Lendo em Deuteronômio capítulo 21, versículo 22, nós encontramos a seguinte ordem de Deus sobre os cadáveres. Quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Ele foi pendurado no madeiro. Ele teve que ser sepultado naquele dia, em obediência à lei, em cumprimento à lei, para que a terra não fosse maldita, conforme a lei.
Ali estava todo o cumprimento da lei. Mas o mais importante de tudo é que, no cumprimento da lei, começaria agora aquilo que os judeus haviam rejeitado. Quando a lei foi cumprida, então a porta foi aberta para os gentios, para nós os gentios. O que disse Paulo? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. No mesmo capítulo 3 da carta aos Gálatas, onde estamos lendo, versículo 29, Paulo afirma: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como podemos nós, os gentios, todos aqueles que não são judeus, desprezarem esta graça como os judeus desprezaram naquele dia? Se eles desprezaram-na, crucificando-a e chamando juízo sobre si, chamando sangue sobre si e seus filhos, isto não ficou impune. Eles foram espalhados por toda a terra. Ninguém sabe explicar, a menos as pessoas que têm esta revelação, a gana de Hitler, de Eichmann e de outros contra os judeus. Eles próprios clamaram esta ira sobre si. Eles rejeitaram. Mas notemos, senhores gentios, meus compatriotas, povo de toda a terra, os céus e a terra são testemunhas disto que eu vos digo. A palavra tem sido crucificada novamente, desta feita pelos gentios. A graça veio em sua plenitude, a palavra revelada, o revelador do Apocalipse veio e revelou o Apocalipse, os 7 selos, por uma comissão direta de Deus com fenômenos celestiais, sinais nos céus, fotografados pelos cientistas da maior potência do mundo. Mas vocês deram crédito, senhores denominacionais. Quantos têm zombado daquela coluna de fogo fotografada sobre sua cabeça? Os senhores dão crédito em sua palavra? Os senhores dão crédito nesta mensagem? Natanael perguntou a Filipe: pode porventura vir alguma coisa boa desta banda, deste lado de Nazaré? Filipe disse: vem e vê. Natanael, sendo um predestinado, sendo um homem sem dolo, sem presunções, um homem que orava, não simplesmente no altar tradicional, mas debaixo de uma figueira, foi e viu que ele era o Messias. Mas quantos foram e não viram nele senão Belzebu? Quantos têm visto a mensagem como Natanael viu a Jesus? Mas quantos têm visto a mensagem, viram o ministério do Filho do Homem manifestado através de um profeta nesta era, e taxaram-no de Belzebu, como taxaram a Jesus? Chamam-no de falso, simplesmente porque ela combate suas tradições, que não operam outra coisa senão morte, senão trevas espirituais, senão engano religioso, senão juízo sobre a terra.
O juízo tem pairado sobre a terra. E ó terras, ó povos que esperam por progressos, que esperam por melhores dias, fiquem sabendo vocês que não virá sobre vós outra coisa senão maldição, senão tribulação, senão fomes e pestes e terremotos, inundações, secas, destruição de lares, crimes e roubos, e incompreensões entre os homens cada dia mais. Isto será progressivo na terra, não em um país, mas em toda a terra, porquanto os homens que deviam apresentar a Cristo a esta humanidade o crucificaram, rejeitaram a palavra. Mas aqui está o juízo sobre vós. Assim diz o Senhor: vocês perecerão com seus credos, com seus dogmas, que é aquela mesma lança que traspassou o lado de Cristo. Isto é certo. Falo em nome do Deus vivo, e quando um homem fala em nome de Deus, ele responderá por aquilo em juízo. Não precisa ninguém se preocupar. Ele responderá em juízo. O que está escrito na Bíblia a respeito daqueles que rejeitam o enviado de Deus é terrível, é horrível. Eu não queria, não quero estar junto de vós nem um segundo na minha vida, porque será tormento, será irremediável. Vós que tendes a marca da besta em vossas mentes, tem vendido a vossa primogenitura por causa de um prato de lentilha. Fiquem sabendo, a mão de Deus está voltada contra vós. O vosso evangelho tem se tornado em um sal insípido e está pisado pelos homens. Ele está vinculado, ele não pode ser pregado sem as ordens humanas. Por isso vocês estão presos às ordens humanas. Isto é o cosmos, isto é a ordem social. E esse mundo, disse São Pedro, passará. Estas ordens passarão. Este é o mundo, é a terra que Pedro disse que passará. O mundo que agora existe, a terra que agora existe, está reservada como um tesouro para o fogo. Foi seu amor por mim, foi seu amor por nós, ó filhos de Deus, cuja palavra de Deus tem assento em seus corações. Foi o seu amor que o levou no madeiro, mas este amor é expressado neste século, trazendo à terra um profeta, levantando novamente os cegos, os mortos, pelo poder da ressurreição, abrindo os olhos dos cegos sem chantagem alguma, sem estarem comerciando a cura divina, vendendo cura. Sim, foi como ele foi aqui na terra, o Logos de Deus, dando de graça o que recebeu de graça. É o amor dele. É o amor dele que inunda o seu coração, filha do Senhor. É o seu amor que testifica. É o Espírito que está testificando que você é filha de Abraão, embora tenha andado encurvada por muitos anos, mas está libertada. É o amor dele, ó filha, que agora quebra um coração, o vaso de alabastro nos seus pés, com lágrimas, com a vida vivida. É o amor dele que está se expressando em você. A rejeição deste amor quer dizer inferno, condenação eterna. Foi seu amor por mim que o conduziu a mim para sofrer assim em meu lugar. Foi o seu amor que nos enviou a mensagem do sétimo anjo, de Apocalipse capítulo 10, versículo 7, a qual foi crucificada pelos religiosos. Mas há sempre o grupinho amando, esperando o momento da ressurreição.
esperando o momento de subir. Deus os abençoe, amados ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado a gente amada, gente querida que tem parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, uma igreja que ama você. Localizada ali no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado da mamãe, viu? Hoje à noite, hoje domingo, já tivemos a escola dominical de manhã e daqui a pouco, 1h da tarde, teremos, já vai começar, né? 1h30, culto com os jovens. E 5h da tarde, companheirismo com a igreja. E às 18h, o grande culto de cura, libertação, de bênção. Leve sua família. Hoje às 18h, especialmente, teremos aquele grande culto de cura divina e libertação. Hoje, domingo, dia que você deve tirar para ir à igreja adorar a Deus, viu? Às 18h, não perca, lá no Tabernáculo da Fé, na quadra 479, lote 16, no Novo Gamo, bairro Pedregal, aqui no entorno de Brasília. É bom ter você conosco. Traga sua família e juntos estaremos de mãos dadas, sendo ricamente abençoados por Deus. Acesse a nossa página na internet. Todos os nossos cultos, programas de rádio, tudo é transmitido ao vivo através de nossa página. Anote aí o endereço de nossa página na internet: Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br. Transmite todos os nossos cultos, programas de rádio, e você tem bênção para você. Deus os abençoe. Em Taguatinga, nossa igreja está localizada ali na CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte, CNF1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Ali na Sandu Norte, você vai ver o supermercado Caprichoso ali no seu lado esquerdo, subindo a Sandu Norte. Você faça o contorno, aos fundos do supermercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. Nossa igreja Tabernáculo da Fé fica ali no subsolo do edifício Praia Mar. Hoje à noite, grande culto lá no Novo Gamo, bairro Pedregal. Terça-feira às 19h, lá em Taguatinga Norte. Deus os abençoe. Venha estar conosco. Tudo o que queremos é te ajudar, se levantar em Cristo Jesus. Abraço, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Há 2000 anos em Jerusalém apareceu um pregador, sua imagem transmitia luz e o povo chamava Jesus. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Vilas, montanhas e campos, multidões iam nele
seu pai o mandou ensinar. E vamos todos cantar, louvar a Deus Criador e agradecer ao meu bom Jesus por ser nosso Salvador. Por Judas foi ele traído e a Pilatos levado Jesus. Qual foi seu crime? Ninguém respondia. Mesmo assim